Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui novamente com vocês em mais uma edição do programa Capital Mística, levada ao ar pela TV Capital de Florianópolis, canal 11 da TVA. Ao longo do tempo em que eu estou à testa deste programa, eu tenho, por diversas ocasiões, feito apologia do caminho da mística. É um caminho difícil, solitário, mas que para aqueles que têm vontade, curiosidade e interesse em percorrê-lo, é um caminho cheio de surpresas e cheio de bons momentos também, por que não dizer? Eu sempre que posso, nos diversos programas, eu procuro estimular os meus telespectadores para que eles se lancem na pesquisa, na busca das suas verdades mais íntimas. E a mística é apenas um meio de alcançar essas verdades mais íntimas. Eu sempre olhei com muita desconfiança para essas pessoas que querem receitas prontas, né? Alguém que diga, ó, tal coisa é isso e não precisa mais procurar, porque sou eu que estou dizendo e você tem que acreditar em mim. Eu ouço o que as pessoas me dizem, mas assim que eu fico sozinho, eu vou lá tentar comprovar se o que foi dito é certo ou não é. No decorrer do tempo, eu tenho sempre trazido aqui pessoas ditas profissionais nesse caminho místico, pessoas que ou trilham o caminho da terapia física especificamente, ou nas terapias ditas alternativas, psicológicas, parapsicológicas, e todos esses caminhos ajudam as pessoas que estão vivendo fases difíceis, que não se encontram, que não conseguem se harmonizar internamente. Hoje eu decidi trazer aqui uma convidada muito especial. É uma pessoa, artista plástica, né, que dedicou, desde a sua tenra infância, a sua vida a buscar por si mesma as suas próprias verdades. E para quê? Qual o objetivo disso? Bom, uma vez eu li um livro que dizia que a humanidade pode ser dividida em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo dos lobos, que são aqueles que mandam, que acontecem, que fazem, que decidem e que se aproveitam de sua força para ir levando o resto da humanidade da maneira que eles preferem, o que eles querem. O segundo grupo, o mais numeroso, é o grupo das ovelhas. De maneira geral, a grande massa da humanidade, que são pessoas com emoções, sentimentos, características muito próprias, mas que de alguma maneira são acomodadas. Preferem o conceito do fast food. Ó, eu quero uma comida barata e rápida e que encha a minha barriga. E estão dispostos a passarem pela experiência de terem tudo pronto, mas de pouca qualidade. E há o terceiro grupo, que eu chamo o grupo das cabras, que são aquelas pessoas que não vão ser tangidas pelos lobos. Quando eles veem que a coisa está ficando meio esquisita, esses seres ditos cabras, eles correm para as montanhas. E vocês já viram o que é que as cabras são capazes de fazer numa montanha. Sobem em lugares que nem alpinista consegue. E vá lá saber como. E elas ficam lá de cima da montanha, vendo os lobos se aproveitarem das ovelhas. As pessoas são assim. Os lobos podemos considerar como os líderes, os políticos, os banqueiros, os detentores do poder, poder militar, poder econômico, poder financeiro, poder religioso, e que eles vão tangendo o rebanho das ovelhas.
As ovelhas, as pessoas que se permitem serem tangidas pela opinião dos outros. Ah, é moda, ah, é obrigação, ah, isso é um dogma, e por aí vai. E elas, coitadas, não escolhem a vida delas, elas são tangidas pelo que os outros acham que elas devem viver. E as cabras são aquelas que têm uma opinião muito própria e ficam lá de cima observando a carnificina. Eu, por acaso, tive a oportunidade de conhecer a minha convidada de hoje, cujo nome é Vera Perdigão. Através de uma cliente minha, que me mandou um e-mail e disse: veja o site da minha tia. E eu, por curiosidade, entrei no site que ela montou. E eu fiquei primorosamente bem surpreso com o site que eu vi. E vendo a história desse site e a história da realizadora desse site, eu me dei conta que eu estava diante de uma cabra. E pelo site eu me dei conta de que ela era uma pesquisadora da mística, do oculto, do extraordinário. E eu disse: é essa pessoa que eu tenho que levar para o meu programa. Então, está explicado porque temos aqui Vera Perdigão, e o meu programa de hoje vai ser mostrar como uma pessoa que tinha tudo para ser uma ovelha conseguiu se transformar numa verdadeira cabra. Olá, Vera, prazer em tê-la aqui conosco, né? Prazer é todo meu. Muito obrigado por sua presença. E vamos falar agora, já falei tanto, agora é sua vez de gastar a garganta. Me conte, como você entrou nesse caminho de querer pesquisar o lado místico da vida? Jaime, antes de qualquer coisa, eu quero cumprimentar os telespectadores do programa do Jaime e agradecer a gentileza do convite e procurar, na medida do possível, ser útil de alguma forma para alguém e para o programa. Meu caminho, Jaime, começou muito cedo, menina ainda. Eu me deparei dentro de um colégio de freiras e os meus pais descobrindo a parte espiritual da vida, a espiritualidade. Houve um choque muito grande, como eu conto no site também. Houve um choque muito grande no primeiro momento, rejeitando, e as freiras chamando os meus pais para conversar, porque eu estaria tendo um trauma, um problema, e eu tive realmente uma fase bastante agressiva com eles, de as pessoas espíritas irem na minha casa e eu bater porta, e, bom, enfim, reagir. Eu, adolescente, eu tinha 11 anos, quer dizer, então, típico um adolescente. Mas eu comecei, ao mesmo tempo me chamou a atenção, aguçou minha curiosidade. O que era aquilo? Eu via minha mãe conversando certas coisas que eu não entendia e eu não me conformava de não entender sobre o que ela estava falando. E aí comecei a me interessar, a dar chance, discretamente, porque era muito difícil naquela idade eu concordar em pesquisar. Então eu fui dando chance para mim mesma de saber o que era. Então, fui buscando, depois eles conheceram efetivamente a doutrina espírita, num primeiro momento através de Allan Kardec, né? Depois, por necessidade de saúde da minha mãe, ela também buscou algo mais, então buscou Umbanda, e aí eu me interessei naquela época muito pela Umbanda. Então eu digo que eu sou espiritualista por convicção e umbandista por tradição. Então, e aí conheci a Umbanda, que é uma religião muito bonita. Hoje não frequento mais, acho que sou até meio pretensiosa em dizer que não frequento mais por N fatores, né? Mas de qualquer maneira tem a minha admiração. E da Umbanda eu busquei sempre mais, saber sobre Vicas, saber outras fontes de informação, para mim montar o meu puzzle, ou seja, a minha verdade fragmentada, né? E buscando uma verdade aqui, outra ali. Então hoje eu tenho a minha grande religião e a catedral é meu coração. É dentro de mim que acontecem as coisas. E eu acho que as pessoas deviam sempre buscar saber o porquê estão fazendo as coisas. Não se contentar em repetir porque fulano disse, porque Beltrano disse. Não tenho nada contra quem faz isso, em absoluto. Eu acho que cada um tem o seu caminho, a sua estrada. Mas eu acho que deve buscar mais.
saber mais do que aquilo que uma pessoa ou outra disse. Lendo o que eu encontrei no seu site, tem uma parte lá, mais ou menos que um resumo da história da sua vida, eu vejo que você sempre teve uma tendência para a arte, né? Verdade. E especificamente pintura. Pintura, Mas também você, com certeza, faz outras coisas em termos de arte ou só pintura? Não, eu faço. Eu tenho uma história toda ligada à arte, né? Toda ligada à arte. Então, eu tenho uma história longa, a minha vida inteira. Eu comecei com um concurso de desenho que houve no colégio, e eu ganhei o concurso, e aquilo serviu de motivação para mim ir para o caminho da arte. Então, eu pintei a minha vida inteira, e dentro da arte existem várias coisas. Fiz carnaval, por exemplo. Eu fui uma carnavalesca durante 10 anos no Paraná, e depois mais aqui em Florianópolis, também o municipal. Tive o prazer de ganhar um concurso municipal aqui em Florianópolis. Então, a arte sempre esteve envolvida na minha vida. Agora, uma coisa interessante, a arte dentro da mística. Toda a minha Voltada arte para é esse lado. mística, exato. Então, você vê o meu trabalho é sempre minucioso e místico. Todos os temas que eu procuro, que me encantam, que me chamam a atenção, são temas místicos. E que técnica de pintura você normalmente utiliza? Não, hoje, em princípio, era óleo sobre tela, depois acrílico sobre tela, mas depois eu conheci, através de uma amiga nossa, a faiança. É uma técnica, uma pintura de louça, de cerâmica, especial. Ela é uma cerâmica craquelada, então você tem vários tipos, tem baixo esmalte, tem vários tipos, mas a faiança, de um modo geral, eu me encantei e me dediquei para a faiança. E, no caso, você sempre dá um jeito de que você coloca uma mensagem mística dentro até mesmo da faiança? Até mesmo da faiança. Caramba. E você já tem feito exposições? Fiz várias exposições, até inclusive no Shopping Beira-Mar. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de me ver trabalhando lá, porque durante a exposição, eu, como sou muito inquieta, eu não tenho jeito de ficar parada mostrando o trabalho. Então, eu fico pintando. Eu fico pintando no shopping. Então, já fiz várias exposições no shopping. E exposições de tela eu fiz muitas, no norte do Paraná. Agora, de faiança, eu devo ter umas 4, 5 feitas. Muito bem. Meus amigos, está interessante? Então, vamos para os nossos comerciais. Nos aguardem, porque a partir do próximo bloco, vamos começar a analisar a história mística da nossa convidada Vera Perdigão. Estamos de volta, entrevistando Vera Perdigão, artista plástica e estudiosa da mística. Bom, Vera, estamos falando do seu trabalho artístico, e neste momento, pessoas que estejam interessadas em ver a sua obra, como é que elas fazem? Olha, a maneira mais fácil é através do site, né? Que eu tenho bastante peças ali no site, né? E eu devo estar expondo em alguma loja no centro. Eu já tive algum tempo expondo, mas houve um problema de comércio, eles colocam muito preço em cima, então inviabilizava. Então eu preferi não colocar. Então, mas eu acho que breve eu vou ter novamente na cidade já as peças em exposição. Inclusive, já que a tua arte está ligada à mística, até já fica aqui registrado o convite para que na sua próxima exposição você traga aqui algumas amostras grátis dessas obras, para o pessoal ver e já ter percepção do quilate. Para que vocês não pensem que eu estou exagerando, sugiro que assim que terminar o programa vão na internet e entrem no site da Vera Perdigão, e vocês vão ver o extremo bom gosto desse site. E também estou me referindo à capa. Agora, muito bom gosto. Fazia tempo que eu não vi um site tão bem trabalhado, tão artisticamente trabalhado. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é o conteúdo. No conteúdo do site também vocês vão encontrar a história da vida da Vera, e vocês vão encontrar fotografias dela, da família. É quase um blog, mas
Tem umas partes lá interessantes sobre signos, a Wicca, a Umbanda e informações gerais sobre misticismo. Vale a pena conferir esse site. Não percam. Bom, Vera, vamos lá. Eu sei que você estudou várias coisas. Estávamos aqui antes de iniciar nossa gravação no estúdio e você estava trocando figurinhas comigo, né? Então, eu sei que você já fez curso que não acaba mais, já leu livros que, Nossa Senhora, daria para encher a biblioteca lá do Arquivo Nacional. Enfim, tem muita coisa. Mas vamos pegar alguns pontos principais dentro dessa tua trajetória em busca da tua verdade. Então, quais seriam, entre as diversas coisas que você estudou e vivenciou, as coisas mais importantes, tudo é importante, mas as mais marcantes na tua vida? Uma, ao que parece, foi a Umbanda. Sim, com certeza. Ok. E que outra? Olha, a Wicca, a religião pagã, é muito interessante. Ela dá uma abertura, uma coisa bonita, porque ela desmistifica uma série de coisas, por exemplo, aquela figura de Deus máscula, sarada, então não, e por que homem, né? Então ela desmistifica, então há uma ligação do feminino com o masculino, então sai daí dessa soma o Deus. Certo. Sabe assim? Então há a deusa, há o Deus, e existe uma série de mitos em volta disso que não vem ao caso, que quando você se interessa por alguma coisa, algum tema, alguma religião, você deve buscar aquilo a tua verdade, aquilo que se afina com você, certo? Então, quando fala no Deus conífero, quando fala na deusa, não é bem isso que eu assimilo. Exato. Eu vejo a energia do positivo, da mulher, da fêmea, do homem, que isso é o resultado, isso para mim é Deus, é a soma. Sabe assim, Deus não é feminino, Deus não é masculino, ou Deus, não vejo como sendo assim. Não consegui, ao longo da minha trajetória, chegar a essas alturas e dizer que Deus é determinada coisa. Não, acho que Deus é muito mais que isso. Vera, eu parto de um princípio seguinte, que eu estou analisando com bastante atenção tudo isso que você está nos passando, mas eu vejo da seguinte maneira, o próprio Carl Jung, né, o chamado pai da psicologia moderna, ele tem um momento que ele diz que o ser humano, como psique, ele não é totalmente masculino nem totalmente feminino. E aí ele criou dois termos, ânima e ânimos. Então, tem homens que têm mais ânimos do que ânima, o que seria normal. Ânimos é o lado masculino, total, e ânima o lado feminino. Mas ele tem mais ânimos do que ânima. E tem homens que têm mais ânima do que ânimos, embora, frise-se bem, isso não significa que o camarada tem alguma conotação homossexual. Como também tem mulheres que têm mais ânimos do que ânima e não significa que elas sejam homossexuais também, ou vulgarmente, como se diz, sapatões. Não é nada disso. Mas corresponde a isso que você está dizendo, esse teu entendimento de que o Deus, ou essa força que nós chamamos de Deus, não estamos aqui falando num Deus personalista, antropomórfico, estamos falando numa força. Se Deus é essa força, para ela existir, ela tem que ter um polo positivo, um polo negativo, ou um polo feminino e um polo masculino. E como tanto, o que é que ocorre? Esse Deus, que os antigos pagãos consideravam o Deus e a deusa, né? Se nós somos filhos de Deus, filho de peixe, peixinho então nós também, é normal que se o Deus, a força, tem um lado masculino e feminino, os filhos de Deus também têm um lado masculino e feminino. Por aí há uma certa lógica, não estou dizendo que seja a realidade, mas há uma lógica e é por aí que vai a pesquisa, porque o objetivo é o quê? É chegar à verdade sem entrar em nenhum mérito religioso.
ninguém aqui está fazendo proselitismo religioso da religião A, B, C ou D. Todas as religiões são válidas a partir do momento em que a pessoa se sente bem numa determinada religião. Isso. Ou, como bem diz o ditado, que seria do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho. Verdade, então é por aí. Muito bem. E que outra coisa marcante que você estudou e que mexeu com o teu interior? Então, temos a Umbanda, temos a Wicca e que mais? Olha, Jaime, eu sou uma curiosa. O que tem da parte mística, eu procuro saber mais, eu quero saber mais. Eu vou atrás dos filósofos, ver alguma coisa para me dar subsídios de pesquisa para ver aonde que estão as coisas. Então, eu não posso te falar assim, determinada coisa. Eu gosto de Rosa Cruz, acho Rosa Cruz uma coisa fantástica também, por sinal, eu sou uma afiliada muito má aluna, mas me encanta a Rosa Cruz. Então, várias religiões eu acho muito interessante. Não me aprofundo, não sou uma dedicada a nenhuma religião, assim dizer, sou hoje, inclusive a Umbanda, da qual eu frequentei mais tempo, foi a que eu mais frequentei, não sou uma praticante, mas eu gosto de saber, eu gosto de me convidar, eu vou de uma boa vontade, eu quero saber sempre mais. Então, não existe, eu não posso falar para você que existe determinada coisa que eu me dedico. Não, temporariamente sim, temporariamente. Tanto que eu agora estou querendo saber um pouco mais de astrologia, certo? Saber um pouco mais de astrologia. Alguns cursos de tarô eu fiz, não vejo tarô, não de maneira nenhuma, só para aprendizado. Então, fiz com Nova Era. Com Jorge? Com Jorge, exato, Jorge, excelente, por sinal, achei fantástico, porque no meu ponto, na minha maneira de ver, eu acho que a resposta que ele dá do tarô é fantástica. Não tem adivinhação, não acho que tarô seja uma adivinhação. Não tarô te mostra caminhos, te abre portas. Então, e isso é a grande busca minha, é não adivinhação. A não adivinhação. Isso é o que diferencia a ovelha da cabra. A ovelha, ela quer tudo pronto. Ó, me diz isso, me diz aquilo. Exato. Ninguém tem condição de... Agora, a cabra não. Ela pega informações e ela vai trabalhar essas informações. A busca sempre é pessoal. Exatamente. É muito mais gratificante a busca pessoal. Você tem resultados que servem para você. Porque às vezes um resultado é bom para uma pessoa, não é bom para outra. Quer dizer, aí quando entra na coletividade, você fica aceitando coisas que, na verdade, se você parar, pensar para você mesmo, pensar o que você está buscando e o que você está recebendo de resposta, você vai saber se é realmente aquilo que serve para você ou não. Quer dizer, me preocupa muito, eu tenho uma frase que é um tanto interessante, que eu falo, que eu sou radicalmente contra radicalismo. Quer dizer, que já estou sendo radical, né? Com certeza eu tenho conhecimento disso. Mas tudo aquilo que já vem, como você falou, pronto, não, vamos pesquisar, vamos ver como é que é feito. Sabe assim, várias pessoas fazem coisas dentro da religião. E na época que a minha mãe tinha centro espírita, de Umbanda, e um dos questionamentos que a gente fazia era a doutrina dentro das religiões. Não se estuda muito. A necessidade não é do pastor, não é do pai de santo, não é da mãe de santo. A necessidade das pessoas estudarem e saber o porquê do que estão fazendo. Isso é importante. Aliás, não só em relação a Umbanda, quer dizer, religião, mas em relação à política, em relação a finanças, em relação a esporte, em relação a conceitos sociais, tudo isso tem que passar pelo crivo. Exato. Imagine o que eu mais vejo, meu Deus, hoje o que eu condeno na televisão é que a televisão lança a moda, mas é cada moda esdrúxula, e a gente vê as ovelhas correndo atrás da moda, fazendo papel ridículo, fazendo papéis que às vezes se prejudicam até materialmente. Mas alguém disse, meu líder, entre aspas, meu líder falou, e o pessoal só entra pelo cano. Meu Deus, será que o pessoal não tem um pouco de uma palavrinha chamada discernimento? É isso que eu estou tentando aqui humildemente levar a informação para os telespectadores, para que vocês pensem um pouco.
Bom, meus amigos, mais um fim de bloco do nosso programa. Vamos voltar com mais novidades. Portanto, um minutinho só, nós já estamos de volta. Estamos falando com a nossa convidada especial de hoje, Vera Perdigão, artista plástica e pesquisadora de assuntos místicos e ocultistas. Bom, Vera, então, vamos aprofundar um pouco, então, a questão da tua evolução através dos ensinamentos que você vivenciou na época em que você frequentou e estudou a Umbanda. Sim. Então, de uma maneira assim bem prática, vamos facilitar aí a compreensão dos nossos amigos telespectadores, e eu te perguntaria o que é a Umbanda, mas não, sabemos que é uma religião, mas eu quero ir mais para o lado filosófico, porque religião cada um tem a sua e nós temos que respeitar a religião de todos. Uhum. E eu respeito. Mas eu quero saber um pouco mais sobre a filosofia da Umbanda. Por favor, mate a nossa curiosidade. Ô Jaime, olha, a Umbanda é uma religião muito bonita. Eu acho que a grande dificuldade da Umbanda é justamente a falta de conhecimento, de leitura. A Umbanda passa a ser muito aprendida ou ensinada através de exemplos. Um faz, o outro vê, faz, o outro vê, faz. E não se perde tempo em estudar, em ler a Umbanda. A Umbanda é uma evolução espiritual, é uma religião tipicamente brasileira, quer dizer, tem até uma certa, vamos dizer, entre aspas, rivalidade, que dizem que a Umbanda começou no Rio Grande do Sul, outra corrente fala que foi no norte, no centro do país, que com o Zélio e tal. E eu prefiro não entrar no mérito da questão se foi aqui ou lá. O que eu sei é que no momento que começou a surgir, ela surgiu em vários pontos do país, certo? Então, eu prefiro ficar com essa ideia de que não houve no lugar. Então, justamente, o fato dela ter pipocado, vamos dizer assim, usando o termo vulgar, em vários lugares, é que deu a veracidade que, como se teve aqui, se teve ali, se teve lá, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está aparecendo nova. Então surgiu a Umbanda. É uma religião simples, uma religião que não tem palavras bonitas, não precisa de dicionário para entender, é uma religião bastante simples, de pessoas simples. Ora, há uma necessidade, isso sim, de que ela evolua na medida que as pessoas frequentarem, leiam. Infelizmente, muitos pais de santos, me desculpem eles, eu tenho as 7 linhas, quer dizer, estou um grau a menos do que um pai de santo e me sinto até na liberdade de dizer, não gostam que os filhos estudem, leiam. Há uma necessidade muito grande disso, que se lê, aliás, em toda e qualquer religião, a necessidade de ler. E a Umbanda, especificamente, por ser uma religião que fala diretamente às pessoas com a simplicidade das pessoas. O que você está dizendo, Vera, tem uma grande dose de razão, porque, veja, a própria Igreja Católica, porque o Brasil é um país católico, sem dúvida alguma, a própria Igreja Católica não fica só no trabalho de evangelização, através dos padres. Ela incita os seus fiéis a lerem, estudarem, e a prova disso é que existe uma editora nitidamente católica, que é a famosa editora Voz. Hoje mesmo no centro da cidade, passei ali pela editora Voz, está cheia de livros sobre todos os temas envolvendo religião católica. Então, todo bom católico deveria ler. E como nós temos maioria católica no Brasil, por enquanto, né? Eu acho estranho que eu passo na livraria catarinense, aqui no centro, eu vejo muito mais freguês, muito mais clientes dentro da livraria catarinense do que dentro da editora Voz. A editora tem um ou outro lá, mas na livraria tem muito mais gente. Então é isso que me chama a atenção. Não é só monopólio dos umbandistas. Os católicos também não gastam muito dinheiro com livros de catolicismo. Agora, na Umbanda especificamente, Jaime, tem um problema, porque a Umbanda não teve a codificação ainda, como é o caso do kardecismo, né? Então, há muita diversidade de pontos de vista.
certo? Então, você lê um Rubens Saraceno, você tem alguma coisa, você lê o da Malta, você tem outra enfoque. E existe também, infelizmente, apesar da espiritualidade, que não deveria existir, mas existe, Fogueira das Vaidades. Isso aí é terrível, o meu guia é melhor, o meu é melhor, a minha informação é a certa, o outro... não é por aí. Por isso eu preferi ter um trabalho solitário, um trabalho de busca solitária. Ou seja, trabalho de cabra. Exato, um trabalho de cabra, digamos. Então, porque eu acho que a verdade, você busca aquela que te serve, certo? Então, ninguém detém a verdade, ninguém detém. Uma coisa que, para mim, me corre comigo de qualquer lugar que eu esteja, fazendo uma pesquisa, escutando uma palestra, ou pesquisando uma religião, é quando falam mal um do outro. Ah, bom. Pronto. Aí eu saí. Quando começa a falar de uma outra religião, de uma outra filosofia, de um outro ponto de vista, de uma outra verdade, quando começa a falar, eu estou saindo, porque não está brilhando, está apagando a luz de alguém. Sim, isso, com certeza. Não, isso para mim não deu. Agora, falando em Umbanda, Vera, tem uma surpresinha para você. Sim. Numa dessas minhas intermináveis viagens aí pelo mundo, eu fiquei muito surpreendido numa ocasião quando descobri que a Umbanda já tem filiais, vamos chamar assim, em Buenos Aires. Tem na Europa também. Na Europa também. Tem. Bom, e aí eu estava lá em Buenos Aires, ouvi falar de um centro de Umbanda, eu fui direto lá, né? Bati na porta, fui muito bem recebido. E veja, é no mínimo curioso a gente ver caboclos falando portunhol, mas... o Jaime não é... Não tira a validade do fenômeno. Exato, não é... Né? Não é... Quer dizer, mas inclusive eu tive a oportunidade de ver e lá o pessoal estuda a doutrina, hein? Ah, sim. E também é no mínimo curioso, na noite de Ano Novo, ver o pessoal no Rio da Prata, porque não tem outro lugar, Buenos Aires é banhada pela Rio da Prata, não tem mar em Buenos Aires, só lá para o sul da Argentina. Então o pessoal lá depositando flores para Iemanjá. Até tem uma certa característica, porque as águas do rio vão levando as oferendas que vão desaguar lá no Oceano Atlântico. Tá bom, então a Iemanjá demora um pouquinho para receber os presentes dela no mar. Mas olha, muita gente. Eu fiquei bastante surpreendido como tem gente seguindo as chamadas religiões africanas. Elas aí são muito bonitas, elas são muito simples. Tá. Eu acho que a beleza delas está justamente na simplicidade. E que os adeptos encarem a simplicidade como sendo a força maior. Tá. E qual é a filosofia básica da Umbanda, então, Vera? Olha, Jaime, como é que eu vou te falar? A filosofia da Umbanda seria mostrar a espiritualidade das pessoas, que as pessoas é aquilo que Jesus ensinou. Quer dizer, não importa qual religião, o amar ao próximo, a dedicação, a caridade, sabe assim, caridade num sorriso, numa palavra, num gesto, na mínima coisa você pode fazer. Quer dizer, como diz, já é conhecido que ninguém é tão rico que não possa dar alguma coisa e nem tão pobre não tão pobre que não possa dar alguma coisa e nem tão rico que não precise de alguma coisa. Exato, sempre alguém precisa de receber um sorriso, Então eu acho que a essência da Umbanda é pregar no coração das pessoas a simplicidade, a caridade, a ser singelas, serem mais singelas, serem mais simples. Uma ocasião, há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, eu ouvi de um umbandista uma definição, no mínimo, curiosa. Ele se referiu a Umbanda como sendo a psicologia dirigida aos pobres. Quando eu falo em simplicidade, em falar de uma forma simples que as pessoas entendam, exato, é isso aí, é uma psicologia direcionada aos pobres. Agora, um grande problema, não sei se do Kardec, porque o que eu conheço do Kardec não me dá direito de falar a respeito disso, mas na Umbanda, sim, o grande problema da Umbanda é a consciência, a negação da consciência. Entende? As pessoas acham que tenho que ser consciente para ter crédito. Então, 5%
dos médiums são inconscientes e semiconscientes. A maioria é consciente. Não se diz isso, não se aceita isso. Num terreno de Umbanda, se colocar isso, passa-se a ser visto assim de uma forma, mas ela vai ficar sabendo, ele vai ficar sabendo, depois pode comentar. Quer dizer, e isso que não pode. Você vai, alguns anos atrás, você ia no padre, lhe contava os teus pecados, entre aspas, né? E ele tinha sigilo e não tinha problema nenhum. Quer dizer, dentro da Umbanda tem que ter essa seriedade. Quer dizer, mesmo que você seja um médium consciente, você que está me ouvindo, que seja um médium consciente, o importante é o que você vai deixar passar da tua alma, de dentro de você, que vem de um guia espiritual, para aquela pessoa que está precisando de alguma coisa. Isso é mais importante do que se você é consciente ou não é consciente. Quer dizer, se você não interferir e não disser nada mal, nada ruim, tudo que é bonito, tudo que é bom, tudo que é positivo, vem de Deus. É isso que tem que ser. Isso daí, veja, em termos de parapsicologia, que é tentar buscar uma explicação científica para todos os fenômenos que ocorrem dentro do campo religioso, o pessoal do Candomblé, que eu também, houve uma época da minha vida que eu não entrei na Umbanda, eu pesquisei o Candomblé, foi uma opção minha. E também tinha os mesmos problemas que você citou da Umbanda e tudo, deu para observar, e eu naturalmente, quando terminei minha pesquisa, digo, olha gente, muito obrigado, coisa e tal, estou saindo, eu só queria entender. E eu notei que lá no Candomblé havia aquele negócio, e lá a ciumeira é muito maior, hein? O camarada estava lá, entre aspas, incorporado, e é muito comum lá nas nações, como eles chamam, eles chegam, mandam o camarada botar a mão assim, jogam pólvora e acendem um fósforo. E se o cara está incorporado mesmo, ele segura o fogo lá da mão e não queima. Agora, eu vi, não me contaram, eu vi muita gente lá, chega na hora, dá o tremelique, coisa e tal, e volta assim, nem chega a acender o fósforo, não estava incorporado. Mas isso daí, volto a dizer, como você está dizendo, nem todo mundo é inconsciente. Né? Muito tá pouco. Bom, tá certo, mas parapsicologicamente, hoje a parapsicologia moderna diz que isso é uma espécie de um escape do inconsciente da pessoa, tudo bem. Mais uma vez, não invalida a tese. Não, exato. Não invalida a tese. Se for. Exato. Porque eu também não contesto a parapsicologia, de jeito nenhum aceito explicações da parapsicologia. Não contesto. Agora, se for, desde que o objetivo seja o bem do próximo. Sim. Tá válido. Exato. Tá válido. Muito bem. Meus amigos, mais um comercialzinho e já voltamos, desta vez com outro assunto. No bloco passado, falamos sobre a experiência da Vera, já numa das áreas que ela vivenciou, estudou e tirou suas conclusões, a Umbanda. Agora, para vocês verem que a busca dela não foi só numa direção, vamos falar sobre outra vertente que, se nós tivéssemos tempo, nós teríamos assunto aqui para ficar um dia inteiro falando sobre as outras coisas que ela já experimentou, mas que não dá tempo. Então vamos agora falar sobre a experiência da Wicca, né? Wicca são, entre aspas, as bruxas modernas. Nem tão modernas assim, porque pouca gente sabe que os Wiccas vêm do tempo do paganismo. É uma religião moldada na natureza e que, pasmem, mas é anterior a todas as religiões conhecidas atualmente, principalmente religiões cristãs, né? Bom, então, Vera, por favor, de onde iniciou teu interesse pela Wicca? Pois é, como toda a parte mística aflora dentro de mim sem muita explicação. Aguço o interesse e eu vou buscar, eu vou procurar, e eu achei muito interessante. A primeira vez que eu me interessei por Wicca foi uma conversa que alguém perguntou para mim se eu conhecia a respeito das Wiccas, e o que eu sabia era muito pouco. Como também continuo sabendo muito pouco, mas aí eu fui buscar saber mais e eu achei fantástica. É a religião que nos aproxima com a natureza, é a religião mais
mais, como eu vou dizer, mais natureza. É quando o homem faz realmente parte do todo. No Vika, é quando você abraça uma árvore, é quando você põe os pés no chão, é quando você toma um banho de chuva, sabe? E você sente a energia da natureza. É um encontro fantástico, é quando você se sente parte da natureza. Eu gostei muito uma vez de que eu entrevistando uma bruxinha, entre aspas, com todo respeito, uma vicã, né? Feminino de Vika é vicã, e que ela definiu muito bem essa religião, como ela dizendo, é uma religião ecológica. Exato, é o que né? eu disse. Quer dizer, é quando você se integra com a natureza. Exato. Então o pessoal das outras religiões se preocupam tanto com a espiritualidade que eles literalmente estão acabando a golpes de machado com a natureza. Exato. E o templo de qualquer Deus, esse planeta, o cosmos, a Terra, tudo, né? E nós estamos acabando com o nosso planeta. Imagina no dia em que nós partimos para viagens espaciais, nós vamos acabar com o universo, tranquilo, porque o know-how nós estamos adquirindo aqui, né? Treinando exaustivamente acabar com os recursos do nosso planeta. É algo para pensar. E agora, talvez até como uma maneira de tentar reequilibrar a coisa, talvez essa religião da Vika, como o pessoal chama, que na realidade é o antigo paganismo, está vindo com força em que cada vez mais pessoas estão tentando se integrar com a natureza e com o Deus da natureza. Seria por aí. Exato. Então, às vezes as pessoas... Eu tenho até um livro que fala as perguntas para uma bruxa solitária, que quem se interessar deve ler, que é muito bom. São perguntas simples, que eu recebo muito no site, muitas pessoas perguntando a respeito das vicas, que eu quero ser uma bruxa, o que eu tenho que fazer, como é que é. Primeira coisa, ler. Tem que passar pelo menos um ano lendo, para depois você fazer uma iniciação, que em tudo quando é livro ensina como se faz a iniciação, que é muito bonita, por sinal, e de um ano e meio depois você faz novamente a reforço da iniciação, e então básico é ler. E a energia, a bruxaria é energia, a bruxaria é o pensamento, a bruxaria está exatamente naquilo que você passa para as pessoas, naquilo que você deseja para as pessoas, sabe assim, na força, você acreditar que você vai conseguir, você tem uma comunhão com o cosmos, você tem uma verdade entre você e o cosmos, além daquilo que se pode explicar. Deve ser algo interessante. É muito interessante, é muito bonito. Você sente a força da natureza quando você inicia no caminho da Vika. Eu não tenho Coven, para quem não sabe, é o grupo de pessoas que frequentam, são afins, têm a mesma afinidade e trabalham juntos e desenvolvem a ritualística em conjunto. Exato, junto. Eu prefiro ter a minha sozinha, né? Eu sou uma bruxa solitária, isso não quer dizer que eu não admire os covens e que eu não apoie. Eu acho que tem... Essa comunhão de ideias é muito importante, até porque a energia gerada em mais pessoas é gratificante, é muito bom. Sim, e também de alguma maneira, e naturalmente caindo naquele assunto que você falou no bloco anterior, desde que não haja uma fogueira das vaidades, certo. Mas as pessoas elas se sentem mais amparadas, mais apoiadas, né? Como você está dizendo, o conceito da bruxa solitária me parece que realmente é bonito, mas pelo menos no início, você se sente pisando em ovos, porque é difícil você dizer, estou no caminho certo. É verdade, né? É verdade. Mas tem muita gente que prefere. E vejam, amigos, isso eu tenho observado. É incrível, depois que eu comecei a tratar desses assuntos aqui na televisão e tudo, é incrível o número de pessoas que me abordam na rua e me diz, olha... Você não me conhece, mas vou te dizer, eu sou um Vika. E a que coven você pertence? Não, eu sou um Vika solitário. Eu, caramba, e como é? Está sendo difícil, mas eu aos poucos estou chegando lá. Olha, é incrível, muita gente. E aí, engraçado que todo mundo fica pensando que eu também sou um Vika. Não, calma, vamos lá devagar. Jaime, uma pergunta que me fazem muito é que, se para eu ser uma Vika,
para eu seguir a doutrina, as normas da religião, eu tenho que abandonar a minha religião de nascimento, católica, ou não vou crer em Jesus. Não tem nada, absolutamente nada. São coisas separadas. Você pode acrescentar. Eu acho que religiosidade é acréscimo. Você acrescentar aquilo que você viu de bom em uma religião, da outra religião, da terceira, da quarta, da quinta, da filosofia, da psicologia, e aí você vai montando a tua catedral. Exatamente. Você agora, viu, eu estou achando que você vai dar uma grande astróloga, hein? Você está falando de algo que está na casa 9 do mapa natal. A casa 9 é as grandes viagens, as mudanças de cidade, de estado, de país, de continente. É a casa da filosofia, da religiosidade, não da religião, da religiosidade e do estudo superior. Veja, são coisas. Tudo isso são experiências. Não há nada que transforme, que dê mais experiência a uma pessoa do que fazer uma viagem bem longa. Vou para a Europa, vou para a Ásia, vou para a África. Quando você volta, diz, meu Deus, eu preciso de um tempo para sedimentar tudo que eu aprendi lá fora. E a religião também, você, esse negócio de, eu sou católico, ou sou umbandista, ou sou espírita, e é isso só. E eu não frequento outra religião, porque senão Deus vai me punir, eu vou para o inferno. Meu Deus, não tem nada. Melhor a gente do que a gente mesmo. Né? O próprio catolicismo já criou uma palavra, ecumenismo. Tem igrejas aqui na Madre Benvenuta, na Trindade, tem uma igreja que o pessoal vai lá, faz sessões cristãs, né, evangélicas, católicas, e eu já ouvi até falar que já teve lá um espírita falando sobre kardecista, tudo no mesmo templo. E vão me dizer que Deus diz, hoje é espiritismo, não vou, não estarei nesse templo. Não, ele está o tempo todo em todo lugar. Então, volto a dizer, gente, amigos telespectadores, por favor, me entendam, não estou criticando nem fazendo apologia de nenhuma religião. Mas a palavra ecumenismo é uma das palavras mais importantes desse nosso início de século. Entendam isso. Todos têm uma crença, mas temos que entender que todas as crenças são válidas. A mesma coisa que um inglês dizer, I believe in God, eu acredito em Deus. E o português ou o brasileiro diz assim, esse cara está doido, ele está acreditando no anticristo, não existe God, é Deus. Gente, é a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E quando a gente chegar lá em cima, que São Pedro estiver esperando, olha, tanto quem acreditava em God como quem acredita em Deus, vai ter a mesma oportunidade. Vera, estamos nos aproximando do nosso fim de programa e eu quero que você deixe uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, a mensagem que eu deixo é que busquem não busquem a verdade como sendo um final. Não, a verdade está no caminho. É como a felicidade não está no final, está no caminho, ser feliz. A religiosidade, você pode viver religiosamente. Ou seja, você ter palavras boas, você ter carinho com as pessoas, você tratar bem as pessoas, é viver religiosamente. Então, muito mais importante do que ter uma religião é viver a religião, é viver religiosamente. Então, a mensagem que eu deixo é que as pessoas busquem a religiosidade, não importa a religião. Muito bem. Bom, meus amigos, vocês têm bastante coisa para pensar a partir de agora. Mirem-se nesse exemplo, uma ovelha que se transformou em cabra. Sim, porque pelo que eu conheci da Vera, ela não nasceu para ser lobo. Menos mal, né? Embora a natureza precisa também de lobos para manter o equilíbrio, né, ecológico. Só me resta agradecer a você, Vera, a tua presença. Foi muito instrutivo, foi muito agradável ter recebido você aqui. E fica aqui o programa à sua disposição para quando você for montar uma nova exposição das suas obras místicas, traga aqui alguma coisa para o pessoal ver e nos explicar alguma coisa sobre o que você faz. E aos meus amigos telespectadores, eu me despeço mais uma vez, marcando como sempre um novo encontro para a semana que vem, neste canal, neste mesmo horário. Será sempre um prazer passar informações para vocês. Até lá e meu cordial abraço.